A pergunta que mais traz ao coração dos homens a inquietação continua a ser feita. Afinal, quem é o maior? Entre os homens, uns querem sobrepor aos outros, querem governar os outros, querem dirigir os outros. Os homens querem ser grandes. Ninguém quer ser o menor. Todos querem ser grandes, altivos, orgulhosos, inteligentes. Vamos ver o ensinamento de Cristo a respeito do tamanho que devemos ser segundo a carne. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 46, 47 e 48. Vejamos o que o mestre ensina. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Portanto, já sabemos que no reino do céu haverá uma diferença entre os crentes. Haverá grandes e pequenos. Haverá alguns que poderão tomar grandes responsabilidades na era do reino. Mas veja que o tamanho espiritual depende do tamanho da carne. Quando Jesus coloca uma criança, uma pessoa segundo a carne, entre eles, Jesus está ensinando algo espiritual muito prevalente e real. Isso significa que na carne nós devemos ser o menor possível, para que no espírito nós sejamos grandes. Na verdade, a correlação é diretamente proporcional. Quanto maior nós somos na carne, menor nós somos no espírito. E quanto menor nós somos na carne, maior nós somos no espírito. Nós temos esta figura entre Davi e Golias. Golias, o grande gigante, representa a nossa carne. Todos os inimigos de Israel, na antiga aliança, representam os pensamentos da carne. Há um gigante na nossa carne. Esse gigante é representado por Golias. Ele é alto, ele traz uma armadura muito forte. Há uma grande proteção de Satanás na nossa carne. Não brinque com isto. Ele tem armadura. Satanás está nos protegendo de tal maneira que nós não morramos com Cristo. E não sejamos como crianças. Possamos ver as coisas segundo a carne e se indignar com elas. Agir segundo a carne, falar segundo nós mesmos e ter o nosso parecer. Veja que esta é uma operação maligna e precisamos de ter discernimento. Davi pode ter discernimento porque Davi ficou sozinho no campo. E quando ele pastoreava, ele aprendeu as coisas espirituais. Ele venceu um leão e ele venceu protegendo as ovelhas. Isso significa que ele teve vitórias espirituais contra o inimigo. E ele sabia a maneira de vencer. Vamos recordar que quando Davi foi lutar contra Golias, alguém lhe ofereceu a armadura e ele disse: não, eu não quero essa armadura. Isto é, nós não precisamos para vencer Golias de coisas humanas, de ensinamentos, de seminários, de teologia. Nós não precisamos dessas armaduras humanas. Nós precisamos do poder de Deus. Ele foi segundo o poder de Deus. O que derrubou Golias foi uma pedra. Essa pedra é Cristo. Claro, somente Jesus tem poder contra este gigante que é a nossa carne. Nós percebemos quando as pessoas são gigantes na carne. E elas são protegidas pelo próprio diabo, pela natureza maligna, através de suas armaduras. Só há uma maneira de derrubar esse gigante e logo em seguida cortar-lhe a cabeça. Cortar-lhe a cabeça significa vencê-lo por completo.
Se você deixar o gigante vivo, a carne com certeza te vencerá e te convencerá. Este é o perigo na nossa vida espiritual. Mas Jesus ensina de maneira clara: quem é o maior? É aquele que é o menor. Portanto, o que os homens desprezam é aquilo que Deus considera grande. É quem vai dar crédito a uma criança. Mas Jesus diz: sem alguém receber uma criança em meu nome, ele está falando dos seus discípulos, daqueles que o seguem, que são mansos, humildes e sem nenhuma armadura carnal, sem nenhum poder ou argumento carnal. Pelo contrário, se calam diante de acusações, diante da injustiça, não abrem a sua boca. Oh, quanta glória há nisto! E quanto poder e sabedoria há em Cristo e há em Deus! Não menospreze o poder e a sabedoria de Deus. Não é simples compreender o que Jesus diz, nem o que Jesus ensina. O Espírito Santo é o único que pode abrir os nossos corações e pode nos dar esta pedra. E ser esta pedra para derrubar o Golias que há em cada um de nós. Não sejamos grandes, mas diante dos homens, sejamos pequenos, desprezíveis, pois Deus escolheu as coisas desprezíveis e as coisas que não são para envergonhar e aniquilar todas as coisas que parecem ser. Medite sobre isto e você vai descansar no Senhor. São sempre aqueles que são como meninos é que descansam em Cristo. É Ele que nos disse: venham a mim. Este é seu ensinamento. E esta é a verdade do Espírito de Deus. Graças ao Senhor.